Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, como podem ver, eu estou em um ambiente um pouco modificado. Sumiu o cachorrão Starosta, na verdade ele está nos esperando lá em Porto Alegre. Eu estou em São Paulo, na casa da minha irmã, no final do dia 21 de julho, 11h30 da noite, que eu estou gravando esse vídeo. Vai sair mesmo assim, para honrar minha palavra com os assinantes do Fora de Curva, os espectadores. Então vamos falar rapidamente, pessoal. Primeiro, eu iria falar sobre a questão da arrecadação federal aqui do Brasil, que registrou um crescimento fantástico, 18% em junho, frente a junho do ano passado, o que realmente, a meu ver, foi acima das expectativas. Eu vou dar uma analisada depois nisso, mas antes eu queria falar rapidinho sobre uma coisa que me deixou entristecido e indignado. Eu saí de Porto Alegre ontem às 8 da manhã. Normalmente o trajeto de carro, que eu costumo viajar assim, entre Porto Alegre e São Paulo, dá 14, 15 horas, contando aí algumas paradas e o tradicional congestionamento de Itajaí. Só que, na verdade, a minha viagem, acompanhada da minha filha, demorou 28 horas. Isso que eu falei para vocês, 28 horas. Em tese, daria para ir e voltar da capital gaúcha para a capital paulista. O que aconteceu então? Afora que eu já falei do congestionamento que tem em Itajaí, que é típico, tem que duplicar aquela região ou criar rotas alternativas, porque é uma área portuária muito importante para o Brasil. Mas, passando o estado do Paraná, chegando em São Paulo, o trânsito parou. Fiquei mais ou menos 1h30, 2 horas parado, logo na fronteira, um lugar muito bonito, uma mata muito fechada. Até não foi tão incômodo, a não ser pelo inconveniente do ônibus que estava na minha frente, tinha que manter o motor ligado por conta dos passageiros que estavam lá dentro, é lógico. Então eu acabei respirando um pouco mais de fumaça de diesel do que o necessário. Mas faz parte, isso aí, as sortes e azares de uma viagem. Mas passadas essas 2 horas, o trânsito voltou a andar por 36 quilômetros. Parou novamente. Assim, parou, não é andar devagarinho, um pouquinho para, um pouco para. Ele parou mais ou menos entre 11 da noite e exatamente 3 horas e 40 minutos da manhã, 20 para as 4. Bom, alguma coisa de grave aconteceu, como no outro acidente. Claro, existe o site da concessionária, da Régio Tencourt. Eu estava sem alcance de internet naquele momento. Falei para o meu irmão, ele foi ver o que estava acontecendo e diz: Ó, aconteceu um acidente, sim, mas o trânsito está normalizado. Primeira vez aconteceu isso. Não estava normalizado. Na segunda vez, mesma coisa, trânsito está normalizado. Pô, eu fiquei seguramente, gente, mais de 4 horas preso no mesmo centímetro do mesmo quilômetro da mesma estrada. E a concessionária informava, tudo normalizado. Houve um acidente, já foi feito todos os cuidados necessários, está livre a estrada. Mentira, não estava. E aí eu questiono, só para encerrar esse assunto, será que essa desinformação faz parte de algum indicador de produtividade que eles têm que reiterar que está tudo ok na rodovia, que ela não está parada, para eventualmente ganhar pontos de bonificação, poder cobrar mais pedágio ou investimentos? Não sei, gente, eu não conheço como é que são os protocolos de concessão de estradas à iniciativa privada, mas eu sempre defendi que a iniciativa privada faz as coisas melhor que o setor público. Só que tem que ser coerente. Se está fazendo errado, tem que apontar. Sim, quando tem um acidente na estrada, é compreensível, claro, que haja um período de congestionamento, de trânsito fluindo menos, para atendimento das eventuais vítimas e até a remoção de algum veículo ou carga que tenha ficado no meio da rodovia. Tudo bem, isso é natural. Mas, gente, parado por 4 horas e sem a concessionária divulgar que isso realmente estava acontecendo, tem coisa estranha aí. Então, se alguém tem interesse em buscar e aprofundar essa questão, eu ficaria muito grato em saber por que dessa prática que eu não considero a mais leal para com os usuários da concessionária Regis Bittencourt. E sobre os assuntos mais típicos do Fora de Curva, gente,
Hoje eu vou tocar rapidamente, que eu estou realmente muito cansado por conta dessa viagem. Eu vou falar muito rapidamente sobre o crescimento da arrecadação federal em junho frente a junho de 2021. Um aumento real, isso é, descontado a inflação, de 18%. É muito dinheiro acima das expectativas que entrou para os cofres públicos, mesmo que nós estejamos lidando com vários tipos de renúncia fiscal patrocinados pelo Ministério da Economia. Cai imposto de importação, cai IPI sobre vários produtos, mais recentemente até sobre os combustíveis, enfim, está sim havendo desoneração fiscal em cima dos produtos mais essenciais para o consumo dos brasileiros. Mesmo assim, a arrecadação está subindo. E ela chegou a 181 bilhões de reais nesse último mês de junho, crescendo basicamente em três frentes tributárias, quais sejam: primeiro, o imposto de renda das pessoas jurídicas, das empresas, que registrou uma ampliação, um aumento de 34,5%, pessoal. É muito dinheiro que entrou. Se as empresas estão pagando mais imposto de renda, é óbvio que elas estão ganhando mais dinheiro, estão tendo mais lucros. E isso pelo nosso interesse, fazendo parênteses. Pessoalmente, eu não me importo muito que o governo federal arrecade rios de dinheiro, acho que não é essa a função de governo, mas mostra o que? Quando o tributo sobre a renda aumenta, especialmente no âmbito das empresas, e dessa forma, quase 35%, isso significa que as pessoas jurídicas, quem empreende no Brasil, está obtendo melhores resultados do que no mesmo período do ano passado, e isso já mostra que junho, sim, tem um indicador bastante consistente de que a atividade econômica no nosso Brasil vai continuar crescendo. Outro item que puxou muito a arrecadação, esse eu não sei se é tão bom assim, foi a questão do imposto de renda sobre pessoa física, mais notadamente no item que eles chamam de come-cotas, que são os fundos de renda fixa. Isso aí está muito ligado, gente, ao imposto de renda recebido pelo governo federal em cima das aplicações financeiras. E já que a Selic em junho já estava muito mais alta do que junho do ano passado, evidentemente esse item, o aumento desse item é plenamente justificado e não como consequência de um fator tão nobre como o aumento da atividade das empresas, que nós identificamos no imposto de renda pessoa jurídica. Esse aí foi por uma questão financeira mesmo, mas faz parte do jogo, né? E finalmente a receita previdenciária foi de 44 bilhões de reais em junho, pessoal. Isso aí representou um acréscimo real, tirando a inflação, de quase 11%. E aí, como é que a receita previdenciária vai aumentar? Simples, aumentou o emprego. Aumentou em 11% real, porque perto dessa proporção, entre junho de 2022 e junho de 2021, o emprego formal no Brasil cresceu, ou a empregabilidade, com termo mais amplo, que envolve não só as pessoas com carteira assinada, mas aqueles profissionais que estão exercendo até por conta própria suas atividades e contribuindo com a Previdência Social, então aumentou em termos reais 11%. Em termos nominais, colocando a inflação dentro, deve ter chegado em torno de 23%. Resumo da história: quando um Estado, quando um país, melhor dizendo, aumenta sua arrecadação e não sobe seus tributos, isso significa que a sociedade está contribuindo mais porque está gerando mais riqueza. Isso caracterizou o primeiro trimestre de 2022 e, pelos indicadores mais indiretos, também está sendo uma marca bastante forte nesse segundo trimestre do ano que se encerrou em junho. Então, com isso, nós podemos esperar, sim, quando sair o PIB brasileiro desse segundo trimestre, ou do primeiro semestre fechado de 2022, os números vão ser bem mais generosos do que o esperado. Acredito que essa tendência de crescimento deve se manter até o final do ano. Vou dizer novamente, o PIB brasileiro de 2022 vai subir mais do que 2,5%, mas, por outro lado, existe sim pontos de risco, e o principal ponto que eu avalio, que eu tenho insistido aqui no Fora de Curva, exatamente é a Selic exageradamente elevada. Isso aí pode provocar a qualquer momento um brutal, um indesejado cavalo de pau na economia brasileira, que até agora, na maior parte dos casos, está indo muito bem, obrigado.
Então, gente, o recado de hoje era esse. Eu vou dar uma descansada agora. Amanhã, sexta-feira, tem resumão semanal. Vou abordar o que foi tratado durante a semana. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não esqueçam, agora em terras paulistanas, aqui na cidade de São Paulo, deixem seu like, compartilhem esse material com a sua rede de contatos e, principalmente, inscrevam-se aqui no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Até breve. Um forte abraço a cada um de vocês. Tchau.